Olhe para mim, eu sou Nizinga, eu sou Dandara e muito antes dessa queima de sutiãs, eu já era revolucionária. Não ando só porque eu conheço o jogo, dentro desse corpo, seu moço, há milhares de outros. E se for preciso, eu mato, e se for preciso, eu mato de novo. Eu sou Vilma Reis, eu sou Lindinalva de Paula, eu sou Fabrícia de Jesus, eu sou Guiné, eu sou Luanda, eu sou Alto do Cabrito, eu sou Sussuarana, eu sou a voz que as ruas emanam. Pois é, gente, começando Conversa de Preta, nós estamos no mês de novembro, né? Então a gente está chegando. Quanto tempo, Dina Lopes com visual novo e voltando novamente a apresentar o nosso programa. Estava de férias, um pouquinho de férias, e estou voltando com toda a força, né? Já trazendo essas potências, né? O Conversa de Preta que você já sabe, todo sábado aqui na TV Quirimurê, às 16 horas, eu estou aqui. Segunda-feira tem reprise para aquelas pessoas que não deu para assistir, né? Ah, Dina, fui para praia, Dina, teve que trabalhar. Não, amiga, não se preocupe não. Na segunda-feira, às 21 horas, a gente faz a reprise. TV Quirimurê, o canal da Cidadania de Salvador. Gente, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Está chegando, a consciência negra é constante, todos os dias, toda hora, todo momento. E também é aniversário da TV Quirimurê, 7 anos no ar, viu? 20 de novembro. Pois é, já abrimos o programa com ela, né? Já conheceram ela? Pois é, Fabrícia Santos de Jesus. Ela é mulher negra, suburbana, mãe, poeta, mobilizadora cultural, educadora social, assistente social, nossa, mestranda no programa de mestrado profissional em intervenção educativa e social na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, organizadora de atividades socioeducativas por meio das artes, já deu para ver, né, gente? Entre elas, o Sarau do Cabrito. Também essa mulher é idealizadora e coordenadora da Leituroteca Ori Aie, espaço cultural que desenvolve ações em educação antirracista. Não, ela transforma o subúrbio. É mulher preta, baixinha, muito retada, viu? É assim, um prazer ter ela aqui no Conversa de Preta, porque ela tem histórias, né? História de vivência do Alto do Cabrito, ali do Suburbana, entendeu? Ela vai trazer isso pra gente agora, né, Fabrícia? Sim, sim. Prazer ter você aqui, viu, com a gente, Conversa de Preta, maravilhosa. Você sabe que sempre quis trazer você no programa, né? Ai, que bom. Eu fico muito feliz de estar aqui também. E principalmente neste mês, que também é negro, né? Exatamente. Todos os meses. Mulher, olha, você tem tanta história que eu não sei nem por onde eu começo, mas eu já quero começar assim. Você sempre morou ali na Suburbana? Como é que é isso? Pronto. Eu fui morar no Alto do Cabrito, eu tinha 2 anos, então eu... Nasceu ali, né? Praticamente. Exatamente. Então a família foi para lá quando eu era muito pequena e a comunidade, eu vou falar assim, né? Nos acolheu muito bem. Momentos difíceis, porque o subúrbio, né, já tinha toda a dificuldade, mobilidade, como já a gente ainda enfrenta, mas é pior ainda em outros tempos. Mas é isso, eu estou lá desde 2 anos e sou filha de Dona Célia e seu Flor. Seu Flor faleceu quando eu tinha 6 anos de idade, acidente de trabalho. Então, minha mãe foi a provedora desse lar e a gente enfrentou várias batalhas por conta disso. Uma viúva com 3 filhos, uma filhinha, a mais nova tinha 1 ano, eu sou a filha mais velha. Mais né? velha. E hoje eu também sou mãe. Sim. Eu sou a mãe da Laiane de Jesus, que tem 19 anos agora. E é isso, eu falo mãe solo, entre muitas aspas. Sim. Porque a comunidade nos acolhe, né? Nos ajuda. Nos ajuda, né? A vizinha que passa aquele olho, né? É a outra vizinha que está sempre acompanhando o crescimento. Sim. Então, é uma comunidade mesmo. Minha mãe, a minha irmã, as professoras são de perto. Então, ela foi criada pela comunidade também, assim como quando minha mãe começou a trabalhar com essas dificuldades, ela teve que ir para o mercado de trabalho, trabalhar como doméstica. Então, os vizinhos também que tomavam conta dessas 3 crianças, né? A mais velha com 6, a mais nova com 1 ano de idade. E a mais velha tomava conta do... Exatamente. Então, os vizinhos ficavam sempre de olho. E isso é uma tradição muito antiga mesmo, que a gente ainda vê em alguns bairros.
ainda, eu acho que ainda tem um pouquinho dessa comunidade participativa, vamos dizer assim. Sim. Ainda tem, e no subúrbio também não deve ser diferente. É, porque a gente acaba fazendo os puxadinhos, eu agora moro do lado da casa de minha mãe, então vai fazendo os puxadinhos em cima e embaixo, quando vê, tá todo mundo ali próximo. E é aquela história, né, de África mesmo, que é uma aldeia tomando conta de uma criança, né? Então a gente não faz nada assim, ainda tem, o Alto do Cabrito ainda prevalece ainda muito isso, né? E falando assim do Alto do Cabrito, eu gosto sempre de trazer aqui no Conversa de Preta essa valorização dos nossos bairros, né? Sim. Porque eu acho que a nossa cultura, tudo surge dos nossos bairros, né? Do dia a dia. Ali a gente estava conversando antes de começar o programa, né? Da questão de uma interessante falar agora, daqui a pouco eu falo, gente, mas daqui a pouco eu vou falar. De como isso se dá, a nossa cultura circula nos nossos bairros periféricos. Aí eu quero que você traga um pouquinho como é no Alto do Cabrito, né? Como é que você visualiza o Cabrito antes, quando você nasceu, né? Adolescente, e hoje que você já é uma mulher e já atua ali no seu bairro. Que diferença você percebe do antes e depois? Pronto, o Alto do Cabrito, quando a gente vai formar o Sarau do Cabrito, a gente acaba descobrindo que ele nasce a partir dos terreiros. Sim. De 2 grandes terreiros, que é o terreiro Xumaré e o terreiro Junsum. Então o Cabrito, ele vai crescendo para os lados desses 2 terreiros. Enquanto atividades mesmo culturais, a gente tem o Teatro ao Quadrado, né? Sim. É importante sempre dizer, porque são poucos bairros de Salvador, periféricos pelo menos, que possuem um equipamento de arte dentro do seu bairro. Então, o teatro tem 27 anos. Então, são muitas pessoas e muitas histórias. Então, sou fruto, sou oriunda do teatro. A gente tem Ritsu Reis, a gente tem Fábio Santana, o próprio Wagner Jesus, como a gente estava conversando um pouquinho antes do filme. Sim. Então, todas essas pessoas e tantas outras, porque o teatro acaba não formando somente os atores, mas que está atrás das câmeras, sim, quem gosta de dar questão elétrica, quem gosta de fazer roteiro. E aí a gente vai formando, para além disso, né, cidadãos, né? A questão da cidadania também. Então, é arte e educação. Então, nós, do Sarau do Cabrito, nós somos oriundos do Teatro ao Quadrado. Sim. Fazemos atividades, eu de cunho de reforço escolar, e os outros integrantes de artes, né? De fazer o próprio teatro, dança, lá tem música, capoeira, fazer essas atividades. E a gente se reuniu, quando a gente começou a estudar fora, em outros espaços, participar de palestras, outras coisas, a gente começou a se incomodar com as questões raciais. Então, a partir desse alimento, a gente resolveu trabalhar isso também dentro do teatro, porque o principal lugar que acontece o Sarau do Cabrito é no Teatro ao Quadrado. A gente faz na escola, no terreiro, em igrejas, mas o teatro é o lugar que a gente mais acontece o Sarau do Cabrito. Então, a gente começou a trabalhar essas questões, levar convidados, fazer as escritas com essa vertente, os meninos fazem rimas, as músicas também que são dançadas também são nessas questões. A gente começou a levar esse outro lado também para a gente, que o racismo está aí, né, no nosso cotidiano, é estrutural, então a gente começou a levar isso para discutir. E assim nasceu o Sarau do Cabrito, já tem 8 anos. 8 anos. Então, mas antes da gente chegar no Sarau do Cabrito, que você vai trazer mais detalhes, como é que você entra nesse movimento? A partir de que momento da sua vida? Adolescente, que você se desperta? Não, eu preciso atuar. E a poesia chega também. De que forma? Eu comecei a trabalhar muito cedo, infelizmente, né? Com 12 anos já comecei a trabalhar fazendo reforço escolar com os meus vizinhos, né? Aquela história de auxiliar também, porque eu tomava mais conta, como a gente fala, né? do que auxiliava mesmo na questão da escola. Mas eu sempre tive a questão da rima, da escrita. Isso era sempre no dia a dia? Mas só que eu achava que não dava importância para isso, para essa escrita. Eu só vim descobrir que aquilo ali realmente era poesia já estudante da Steve Biko. Já com 20 anos. Já tinha passado até a fase da adolescência. Aí você vai segurar um pouquinho, a gente vai parar um pouco. Então, esse intervalo, daqui a pouco a gente volta daí para você contar mais detalhes, viu? Certinho. Gente, é isso, viu? Conversa de Preta retornando, né? Mês de novembro, já trazendo aqui mulheres envolvidas com o movimento negro para trazer um pouco para vocês como é que é a vivência delas no bairro dela, o que é que elas estão fazendo. Mulheres que fazem e acontecem. Fica aí que a gente já volta com ela, viu, Fabrícia? Então, gente, rapidinho, né? A gente bebeu uma água e já voltou aqui com vocês. Conversa de Preta, mês de novembro, 20 de novembro, não esqueça, além
de ser o Dia Nacional da Consciência Negra, essa data Consciência Negra, para que a gente possa cada vez mais saber que a gente precisa continuar lutando, né? Porque consciência negra é todos os dias. E também aniversário da TV Quirimurê, 7 anos no ar, né? A TV Quirimurê que vem construindo um outro olhar para a comunicação, uma forma de fazer comunicação democrática na TV. Essa é a TV que você se vê, a TV Quirimurê, que a gente se vê, né? Porque eu me vejo, Fabrícia se vê, e a gente vai se vendo. Então, a TV Quirimurê. Gente, olha, eu tô com ela aqui hoje, Fabrícia. Você que chegou agora para assistir o programa Conversa de Preta, pois é, não estranhe, Dina está com visual novo. Tô com ela aqui, Fabrícia, poeta, a mulher um monte de coisa lá do Alto do Cabrito, gente. Alto do Cabrito, você conhece Alto do Cabrito? Pois é, conheço agora através de Fabrícia. E ela estava contando pra gente como é que ela entra no movimento, né, da poesia, idealizadora de uma biblioteca, idealizadora do Sarau do Cabrito. Ela está contando pra gente aqui como é que é isso. E aí, como é que você chega? Então, aí eu escrevia, mas não dava conta. Eu lembro que eu fazia muito para casar de namorados. As amigas. Sim. Aí eu queria escrever uma coisa bonita. Aí eu escrevia e dava muito certo, porque eu conhecia as histórias, então era fácil de escrever poesia sobre isso. Só que eu não dava esse nome de poesia. Eu não entendia que aquilo era poesia. Aí um professor na Steve Biko, ele leu um texto, que eu chamava de um texto. Sim. Aí ele falou, isso aqui é poesia. Mas ainda assim não estava segura daquilo ali. Guardei de novo. Já na universidade, uma professora, Tata Itá, nunca vou esquecer esse nome, ela leu e falou assim, não, isso aqui é poesia. Você precisa dar nome a isso aqui, que é poesia. E tanto ela acreditou tanto em mais do que eu, que ela me inscreveu em um concurso de poesia nacional. Sim. E aí ela falou, não, se inscreva, que essa poesia sua é muito boa, aí você tem condições, sim, de ser aprovada. Que foi a minha primeira publicação. Sim. Que é esse livrinho aqui. Que foi em quando? 2004. Nossa, tá, Sarau Brasil, 2014, né? É. E aí você traz uma 2014. Coletânea de poesia sua. Não, são autores nacionais. Sim. Aí foi um concurso. Sim. Aí as poesias que foram classificadas saíram nesse livro aqui, que é a minha primeira publicação. Nossa, e aí como é que você essa recebeu? Poesia, a poesia é de 2002. Sim. E aí eu só acreditei quando alguém disse que era poesia. E ela é publicada em 2014. E aí qual foi a sensação? Aí foi bacana, né? A partir disso eu já tive coragem de mostrar o que eu escrevia. E aí Elisete Cardoso, que é a pessoa que está à frente lá do Teatro ao Quadrado, é o Quadrado, porque é Elisete Cardoso e Helenilda Cardoso, são duas irmãs, né? Duas mulheres à frente lá do teatro. Ela começou a trabalhar, eu levava as poesias, e ela começou a trabalhar esses textos poéticos com os alunos do teatro. Sim. Então virou diversas coisas as poesias, né? Transformava em tanta coisa que às vezes os meninos falavam e eu não sabia nem. Aí ficava me olhando, é sua. E eu nem me dava conta das transformações. Então, porque quando vira peças teatrais, assim, música, quando ela criava muita coisa a partir da poesia. Textos, então, às vezes, eu ficava na dúvida, é minha mesmo, mas ela começou a trabalhar muitos textos, e a gente começava a participar. E aí, foi uma coisa legal também, porque a gente começava a trazer o contexto histórico do que aquilo que eu estava escrevendo. Por quê? Porque a escrita poética marginal é muito questão do social, né? Sim, né? Sim. Essas demandas e essas mazelas que a gente atravessa. E você se considera uma poeta marginal, né? Isso. Porque está à margem e traz também essa reflexão para esse lugar, né? Sim. Problematiza o nosso dia a dia, né? Essas polêmicas e essas histórias que atravessa todos os dias, infelizmente, né? Infelizmente. Sim, Fabrícia. E aí você começa a atuar nessa área, você cai a ficha, não, eu sou uma poeta. Agora eu posso estar em uma coletânea. Isso. E aí você incorpora, né, esse seu lugar mesmo de estar no mundo, né? Porque através dessa fala poética sua que você se manifesta, né? E aí você começa a participar do Sarau ou você é uma das idealizadoras do Sarau? Eu fui convidada por Fábio para participar do Sarau, né? A gente já se conhecia vai e vem dentro do teatro, no meio das atividades do teatro. Ele começou, estava semeando, eu lembro que ainda não estava nos primeiros momentos, e a gente foi
conhecer o Sarau da Onça, Sim, para lá em beber de lá, Sussuarana, sim. da água. É daí que começou a tecer, né, essa costura de amizade entre Evanilson Alves, Fabrícia e Santos Suarana, que eu me considero também Sarau da Onça. Sim. Eu sei que Que tem esse são lugar pessoas também. que construíram e constroem o Sarau Sim, da Onça, viu, os gente? idealizadores e Sim, organizadores sim, do Sarau da Onça. A gente foi para lá para ver como é que funcionava, para poder implementar o nosso. No Sarau da Onça sim. tem 14 anos, o nosso tem Nossa, 8 14. É, anos. o de vocês tem 8 anos. O Carol Isso. 14, verdade. Aí a gente vai para lá, conhece um pouquinho como é a dinâmica, embora que a gente tenha algumas características bem distintas, né? Porque como era dentro, como a gente fazia dentro do teatro, a gente utilizava muito dos alunos de lá. Sim. Então tem muita apresentação de teatro, de música, de dança dos alunos do próprio teatro, né? Que é Sim. para eles um palco, né? O Sarau trazia muita gente, traz muita gente de fora também do bairro. Então, Oxigênio é aquele ambiente, né? Traz outro movimento para Sim. dentro do ambiente do Traz teatro. as pessoas que estão no bairro para dentro de um teatro, Isso. né? E isso é muito interessante, porque é bom a gente também frisar que é necessário ter outros mecanismos, ter outros teatros em outros bairros, certeza. né? Porque isso, as pessoas precisam disso, elas vão. Sim, sim. Vão. Então, sim. Até a gente vê assim, porque não gosta de arte. Quem disse que não gosta? Isso é verdade. Aparece lá para ver se Sim. tudo Monta uma que estrutura semeia, dessa em todos os bairros, né? Hoje de manhã, inclusive, eu estava pensando, a gente estava passando em um canal sobre as questões, né, urbanas que a gente está passando Sim. de violência e tá em tal bairro, na outra semana está em tal bairro, uma ação de tal bairro. Eu falei, poxa, se tivesse um teatro, um equipamento desse em todos esses bairros, será? Fica a dica. Quantas vezes apareceu Sim. lá o alto do cabrito Sim. desse bairro? E a Sussuarana, como é que Sim. tá? Né? Se fizesse isso, for fazer uma pesquisa desses números aí, o que é que acontece com esses jovens nesses bairros distintos que tem esses equipamentos de arte? É exatamente por isso que o Conversa de Preta traz, eu faço questão de trazer mulheres dos bairros da periferia, Sim. porque eu sou de um bairro periférico, de 7 de abril, né? Você de Alto do Cabrito e outras, e a gente que está nos nossos bairros, a gente percebe quanta coisas boas nossos bairros têm. E a gente também faz com que esse movimento, né, cultural, né, dos nossos bairros cada vez mais cresça. Então é isso que eu quero mostrar aqui no Conversa de Preta, entendeu? Que são as mulheres pretas que estão, entendeu? Transformando o seu dia a dia. Né? Contamina. Contamina no positivo da coisa, contamina. Exatamente. Né? E aí, você é uma dessas referências no Alto do Cabrito, entendeu? Eu fiz questão de trazer, porque além do sarau, você tem uma biblioteca. Sim. Né? Imagine uma mulher preta com todas as dificuldades que a gente enfrenta, né, Fabrício? Sem dinheiro, a gente faz sem isso dinheiro. tudo, hein? Imagine com. Rapaz, cidade domina o mundo. É justamente. A gente domina o mundo, mulher. Se dá um dinheirinho pra gente, o dinheiro só, a gente transforma tudo. Porque é exatamente isso. A gente trabalha no coletivo. As mulheres trabalham no coletivo. Não dá pra gente ir sozinha. Não dá pra você ir sozinha, né? Então você tem que vir se juntando com outros, com outras, para você se fortalecer, né? Então, e essa biblioteca, ela tem funcionado também como um mecanismo também revolucionário ali no Alto do Cabrito, vamos dizer assim. Sim. Você falou do aniversário da TV, uma data, né? Também muito importante, o 20 de novembro. E a nossa biblioteca Oriaí, ela nasce dia 25 de julho. Ela Dia nacional, internacional, gente, da mulher negra, latino-americana e caribenha. Aí a forma física, né? Porque a gente, durante a pandemia, a gente já estava fazendo essas ações de leituras compartilhadas e discussões dessas leituras. A partir dessas leituras, a gente escrevia as reflexões que eram discutidas ali. E aí que veio esse pensamento de ter uma biblioteca, até porque eu já tinha 108 livros em casa, falando da temática do racismo e da negritude. Mas esses 108 livros chegaram até você, de que forma? Você foi comprando ou você foi... Sim. Jura? Sim. Então você tem mais do que eu. Sim, tem muito livro. Eu disse, eu já tenho uma biblioteca, na verdade, né? E aí eu disse, eu vou colocar para jogo, como a gente fala, né? Vou compartilhar também isso. Já emprestava para alguns amigos mais próximos, mas deu a ideia de ter essa sala de leitura. Eu falo que é tempo de ler-se. Né? De você chegar, as pessoas... Eu tenho ouvido e visto que realmente a devolutiva é essa. Chega no espaço do Oriaí e se reconhece. O se vê como na TV aqui, né? Se reconhece numa espada de São Jorge que tem plantada, nos livros que tem as capas que parecem com a gente. Uma escrita que é muito da gente, né? Que não faz essa dicotomia entre físico e espírito. É tudo junto, né? Tudo junto. Você se emociona, lê, você chora, exato. Você arrepia. É poesia e é artigo na mesma escrita, né? Então, é muito nosso isso.
Aí o próprio espaço, que é um espaço cedido por um pai de santo, então isso também já vai quebrando alguns paradigmas postos aí que a gente não pode. Então, essa preocupação do próprio pai de santo, né, seu Antônio, de ceder esse espaço, pensando na sua comunidade religiosa, que tem muitos jovens. Sim, sim. Então, pensando nisso, a gente... Tem um espaço ali para a juventude, né? Exatamente. Chegar, né? Que se massa. reunir, fazer reunir. festa também, Sim, né? A gente lógico. também faz muita festa por lá. Fabrícia, e aí, voltando pro sarau, daqui a pouco, gente, aguarda, porque assim, ó, a gente vai lá, volta pra cá, vai lá de novo, porque Conversa de Preto é isso, né? A gente não fica ali focado, a gente tem que falar um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas fica aí que a gente volta, viu? Pra saber mais coisa. Fica aí um pouquinho. Então, gente, voltamos, o nosso intervalo foi rapidinho, né? Gente, olha só, dizer para vocês que o Conversa de Preta voltou novamente, 20 de novembro tá aí, dia do aniversário da nossa TV, o 20 de novembro, a TV Quirimurê completa 7 anos no ar, né? 7 anos fazendo a diferença na cidade de Salvador, trazendo uma comunicação participativa, solidária, democrática, com outro olhar para a TV, né? Que é essa TV, a Quirimurê, a TV que você se vê, em homenagem aos nossos parentes indígenas tupinambás, os que estavam aqui primeiro, antes dos portugueses chegar e antes do nosso povo vir escravizado de África. Então, quando a gente chegou aqui nessa terra, já tinha os tupinambás. E a nossa Bahia de Todos os Santos era chamada Quirimurê. Por isso que o nome da nossa TV é Quirimurê, a TV que você se vê, para a gente valorizar a nossa cultura, a nossa história e, acima de tudo, dizer quem veio primeiro, né? Quem estava aqui nessa terra primeiro. Então, essa é a TV Quirimurê, viu? E o Conversa de Preta não pode ser diferente. Eu tenho que trazer essas mulheres maravilhosas, são muitas, que eu não sei se vai dar tempo eu entrevistar todas em vida. Eu ainda quero entrevistar todas, mas eu estou trazendo algumas. Como Fabrícia, que está fazendo a diferença lá no Alto do Cabrito. O Alto do Cabrito é lindo, vocês conhecem? É lindo lá, né? Tem um mirante. Rapaz, que coisa mais linda do mundo. Sim, não tem. É lindo mesmo. Não é lindo, Fabrício? A Ribeira toda. Tudo. E assim, e as pessoas não conhecem. Acha que é um bairro perigoso, não sei o quê, não sei o quê. Mas não conhece esse turismo comunitário e cultural, né? Se a gente olha para frente, tem um Bonfim, para o lado a gente tem o Parque São Bartolomeu. Sim. Porque Alto do Cabrito, ele é quilombo do Urubu, né? Aquelas terras são as terras quilombolas, né? Do Urubu. Falando aí nesse passado, tinha os índios. Dá nomes, né? Realmente, porque a gente precisa até falar essas coisas para nossa juventude, para saber que antes desses nomes que agora existem, já existiam outros nomes. E esses são os originais, tipo Alto do Cabrito, TV Quirimurê, Sussuarana, né? E Beiru, e aí vai. Mulher, mas vamos voltar para nossa entrevista. Muito assunto. O Sarau da Onça, não. Sarau da Onça em Sussuarana. Isso. Né? O Sarau do Cabrito funciona como? A gente está realizando um sarau a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, dependendo das demandas dos integrantes, que à medida que a gente foi crescendo, né, foi cada um tomando outras atividades. Quantas pessoas? E hoje nós somos quanto? 6. Não, estamos com o mesmo quantitativo. Ah, sim. Ainda bem, né? Se vamos dar conta, lá, né? Firme e forte na batalha. E é isso. A gente acaba fazendo a cada 2 meses, porque dá tempo de organizar tudinho. E aí o sarau acontece dentro do teatro? Sim, é itinerante. Itinerante. Escola, teatro, terreiro. Lá mas ali na área mesmo, sempre né? No Cabrito. Sempre no Cabrito. Sempre no Cabrito. Associação de moradores, a gente vai... Outros espaços de cultura que também tem lá por lá, Laje de Adriana, a gente vai fazendo esse movimento. Movimento no bairro, né? Escola municipal, estadual, faz parcerias. Sim. A gente tem uma parceria muito forte com as outras instituições. Aliás, as professoras e as diretoras costumam dizer que quando chega algum aluno dessas atividades, que elas reconhecem no primeiro posicionamento. Tá vendo? Tá vendo o resultado? Que a cultura e a escola, né? Sim, precisam trabalhar juntas, né? Porque o jovem, ele realmente começa a ter um outro comportamento quando ele está envolvido em alguma ação cultural, né, Fabrício? Sim. Até mando um grande abraço para o professor Wellington, que é um parceiro também da gente por lá. Na verdade, essas diretoras precisam mandar uma carta para a Secretaria de Educação, né? Passando, né, esse relatório. Né? Esses números, né? Fica a dica, esse né? diferencial. Sim, porque isso também o nosso governador precisa ter conhecimento para saber de que forma ele pode combater, às vezes, né, a violência. Né? Porque acho que falta um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de querer fazer o diferente. Porque as pessoas sempre querem fazer a mesma coisa, né? Comprar armas
isso, construir presídio, Sim, sim. Vamos mudar um Os pouquinho? instrumentos, né? Outros instrumentos. Exatamente. Fabrício, nós duas somos muito polêmicas, viu? A gente tá andando em ovos aqui, Várias nós duas, né? Tá pisando em ovos. Devagarzinho, mansinho. Mansinho, porque a gente não tem peito de Mas aço. minha avó dizia que para um bom entendedor, minha palavra basta. Exatamente. Agora eu quero que você fale da Leituroteca Ori Aie. Primeiro, explique para nossas telespectadoras o que é Ori Aie. Ori Aie, gente. Explica pra gente. Ori Aie, cabeça e terra, né? Sim. Eu, enquanto assistente social, tenho especialidade em saúde mental. Sim. E aí me aprofundei um pouquinho mais na questão da saúde mental da população negra. E daí vem esse estalo de pensar que se a gente não estiver bem aqui no Ori, a gente não pisa bem nessa terra, né? Que às vezes a gente até consegue ocupar alguns espaços ditos de poder, e é outra polêmica o que é, né? Sim. Esse poder, mas se a gente não está bem, se a gente não se sente bem, a gente não consegue ser quem somos, né? Ultimamente a gente precisa realmente ter esse entendimento que somos, que tem o que está acontecendo, né? Até chamar um pouco a atenção, né? Da juventude, suicídio, né? Muita coisa está acontecendo, então precisa ter essa consciência, né? Mais do que nunca. A gente fala, né? O mês é amarelo, mas o suicídio é negro. É negro, exatamente. E aí, o que é que a Leituroteca tem feito, assim, além das suas obras que você vai mostrar pra gente aqui, gente, que é um monte de coisa que ela tem, viu? O que mais a gente pode ver e assistir e visualizar, né? Quem for até lá, né? O que enxerga nessa biblioteca? Pronto, a gente já está com um acervo de mais de 300 livros. A gente tem uma cota branca de 5%, os outros 95% são de autores e autoras 5%, negras. 5%, né, amiga? 5%. Tá de bom Ô, tamanho. gente, branca, por favor, ainda tem uma cota. Lá tem a cota. Então, você vai chegar lá, você vai ver essa diversidade de pessoas pretas, escritores lá, compartilhando com a gente. A gente tem os cursos de qualificação profissional, marketing digital, transista, né? Audiovisual, fotografia. A gente traz as parcerias, essa coletividade dos amigos que em algum momento a gente se encontrou por aí, a gente volta para se alimentar, viver, repartir, voltar e repartir. Então, a gente tem também os cursos de qualificação profissional, além das oficinas de escrita criativa e de leitura. Né, as leituras compartilhadas. E hoje a gente também está com o pré-ENEM, que é a nossa parceira Steve Biko. A Steve Biko, grande Steve Biko, né? Um saldo para Steve Biko, porque realmente foi assim, deu regra e compasso para muita gente, né? Fui aluna da Steve Biko há mais de 20 anos, e hoje a gente está lá, somos o primeiro espaço do projeto Algum Tech, que é do Steve Biko, em um espaço que é dito de educação não formal. Todas os outros grupos de pré-ENEM, eles são escolas. Então, nós somos o primeiro. A gente também está entrando na história aí da Steve Biko com o primeiro espaço. Importante trazer isso, primeiro espaço, né? Que abre realmente para fora do convencional. Muito bom. Mesmo. É a Ori Aie Leituroteca. E aí, essa juventude, a gente já está encerrando, viu? Gente, nosso programa está acabando. Essa juventude que frequenta, tem uma faixa etária ou é aberto para todos os públicos? Você falou que todo mundo pode, né, frequentar. Criança, gente, há 2, 3 anos. Contação de história, a gente teve há pouco tempo uma contação de história com a Aline, e aí tinha criancinha de 2 anos, a capoeira também, né? Já tem muita criança, até a avó, que quer participar também das atividades, quer ir lá curtir, então é sempre aberto para público distintos. E eu quero que você mostre um pouquinho dos seus trabalhos, para que as pessoas realmente conheçam cada vez mais quem é Fabrícia, né? Pronto. Deixa eu te ajudar, porque são muitos, gente, ela não consegue não. Ó. Aí são o diferencial da favela, né? São a iniciativa do Sarau da Onça. Sim, aqui, olha só. Que você tem participação e todos esses, né? Esse aqui, Podcast Periférico, tem mais de 100 poetas aqui junto, que é um coletivo fortíssimo. Já saiu do Brasil, inclusive, Foi mesmo. Livro. Todos pretos, viu? Sim, periféricos. Aqui tem outras Carolinas, são mulheres também. Eu também vi esse, muito interessante. E esse é aquele primeiro que eu falei. Primeiro onde você começou, né? Que caiu a ficha, só uma poeta. Fora as revistas, né? Tem a revista também, a GL10, que já publicou. Na Quilombo. E Aglomeradores. Tem essas revistas também. Essa é a Fabrícia. Mas antes de terminar, eu quero que você deixe uma mensagem. Você mandou uma frase para mim aqui, se eu achar a frase, viu, gente? Mas eu achei. Que você diz assim, ó, tenho fé em uma educação afetiva, sensível à diversidade, não é isso?
sensível à diversidade, exatamente. Acredito no mergulho ancestral como ferramenta de liberdade, por isso pratico educação antirracista. Exatamente. Fala um pouco dessa frase que você deixou aqui, né? Se seu acreditar e deixar aqui uma mensagem, né? 20 de novembro chegando, o mês de novembro é um mês que todo mundo fala sobre o 20 de novembro, entendeu? Todas as luzes vão para essa data, né? Para discutir, que é importante mesmo todo mundo falar. Mas a gente continua falando depois do 20 de novembro, né? Porque 20 de novembro, 365 dias do ano, como diz a nossa falecida cantora, né? A carne mais barata do mercado, né? É a nossa carne. Então a gente tem que falar. Exatamente, é sobre isso. Elza Soares. Que a gente quer mudar. Sim. Né? Então, eu penso que esse mergulho de se entender mesmo, né? Porque o formato como a educação, como eu conheci, né? Ele limita, né? Acaba limitando para algumas vertentes. O Alto do Cabrito tem um lugar sensível, como eu disse, a gente faz parceria com as outras instituições, mas eu sei que não é a realidade de todos, né? Sim, de todos os bairros. E isso não é a realidade. Então, a gente trabalha com essa educação. Todas as atividades que acontecem lá têm esse foco, esse fundamento da questão racial. Então, se a gente vai discutir mobilidade, a gente vai entender porque para alguns bairros é diferente o transporte, porque o transporte público custa X dinheiro. Se a gente vai falar, até o próprio perfil das pessoas que estão lá, nossos alunos, os integrantes, é o perfil de mulheres pretas chefiando sua família. Então, a gente tem que problematizar isso. Quem é esse corpo aqui na Terra, né? Por que isso está acontecendo? A gente vai voltar um pouquinho, trazer essa realidade histórica e o que a gente pode fazer a partir disso, entendendo nesse sistema. Aí esse mergulho é fazer esse mergulho antes desse processo de escravidão, entender que você é uma potência. E daí, dessa potência, você vai criar outras possibilidades. Então, a gente vai criar caminhos. Não vai sair na primeira lista do vestibular, mas vai sair na segunda. Na terceira? E se tem possibilidade de ganhar uma bolsa, você vai correr atrás dessa bolsa, sim, e vai fazer diferença. É o que eu falei do exemplo do filme que a gente fez. A gente trabalhava sem nada, mas quando ganhou o edital, a gente mobilizou mais de 40 mil dentro de um bairro na pandemia. E a gente viu que é trabalhar de verdade a prática da rede, né? Né? Porque todo mundo, quem cuidou do cabelo, quem cuidou da roupa, do lanche, foi todo mundo dali. E foi um diferencial naquele momento. Foi naquela semana que fechou tudo, que tinha um horário de... Então, foi um dinheiro que injetou muita coisa no nosso bairro. Então, não é fazer... A arte é excelente por ela mesma, a essência, mas transformar vidas a partir da arte é muito importante. Principalmente sabendo quem é você. Então, quando você descobre quem é você leva 40 mil para dentro do seu bairro, como foi o artista suburbano, e 100 mil total distribuído para aquela região. Então, é importante saber quem somos. Verdade. Essa é a Fabrícia, gente. Gostaram do Conversa de Preta de hoje? Sábado que vem eu vou trazer mais outra aqui. Maravilhosa também. Agradeço a vocês, viu, pela audiência, ficar aí coladinha assistindo Conversa de Preta, que a Conversa de Preta é um programa que é meu, seu. A gente se vê aqui, né? Porque Fabrício, ó, cara dela, ó a minha cara. A gente se parece. Parece que você também, amigo. Então, obrigado vocês por estar aqui com a gente. Segue a gente no Instagram, me siga ela também. Vá lá no Sarau, liga para ela, vá na biblioteca, vamos mobilizar, viu? E aí, se você está aí no seu bairro querendo fazer alguma coisa desse tipo, tá aqui os exemplos, entendeu? Dá certo, amiga, dá certo, amigo. Um beijo no coração, gente, e até outro sábado. Presente. Tem presente! Obrigada, amiga! Fechando nossa Conversa de Preta. Eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina com água cristalina pra poder te cultuar. Ora, Oxum, eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina.